Bom dia, prezados irmãos. Vitória Jesus nos deu. Vitória, vitória em Jesus. Estamos a iniciar mais um tema. Hoje com o tema recuso a ficar nas cidades. Bem-vindo ao canal de Fernando Ferreira. Hoje iremos estudar a Bíblia. Sabia que no último... Tem que ser assim. Só podemos fazer com que passe para o Facebook. Estamos no Facebook também, nas Citações de Helena White. Estamos no canal do YouTube. Partilhem com os vossos amigos. Hoje vamos tratar de um assunto muito bonito até, muito bonito, mas também muito importante para a atualidade. Não vou falar dos sinais dos tempos, mas vou falar de vida pessoal, da vida da saúde, da vida dentro do nosso comportamento com Cristo, justificação pela fé. Mas vamos falar, recuso a ficar nas cidades. Querido Deus e nosso Pai, possamos ser abençoados pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu perdão, pela Tua salvação, pelo mérito de Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus Cristo, nos ter salvo do mundo. Obrigado, Senhor, pelos momentos que estamos aqui a passar. Vem ficar, Senhor, com aqueles que estão doentes, aqueles que estão lutando com enfermidades. Vem-nos dar sabedoria, vem-nos dar paciência e vem-nos dar salvação, Senhor, para não cairmos no pecado. E a eles, Senhor, ajuda-os, Senhor, para que eles possam livrar da perdição, Senhor. Vem-nos dar também aos meus irmãos e amigos o Teu dom do Espírito Santo, para que eles possam compreender as verdades da Tua palavra presente para o mundo presente. Obrigado, querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Gostaria de convosco partilhar a minha amizade, a minha casa, o meu lar, a palavra de Deus e também a fé de Jesus Cristo. Irei aqui, de alguma forma, demonstrar que estou no grupo Citações de Helena White e que vou ativar ou vou aprovar ou recusar certas publicações que têm sido para aqui enviadas todos os dias. Vou só focar mais perto o grupo. Aqui está uma publicação que diz recusar. Ali, recusar ou aprovar. Eu vou pôr assim, para verem mais de perto. E vão ver que... esperem aí, eu estou com uma técnica diferente. Assim. É só um momento que eu vou lá. Agora, esta aqui. Reprovar ou aprovar ou recusar. Como diria, a opção é sempre minha. Recusar. Esta aqui, relativamente à nossa experiência cristã, 26 de março, aconselho-te que de mim compres ouro provado ou refinado pelo fogo para que te enriqueças. É uma citação de Helena White que está no livro do Olhando para o Alto. Aprovei. Esta aqui vou recusar. Esta aqui também tenho que recusar. Tenho que avisar que este conteúdo não está disponível. E confirmei. Esta aqui está muito linda. Esta aqui. Vivemos em um mundo, em um momento
momento do mundo em que existe um poder fascinante. Esta está mesmo... Eu gostaria de demorar-me um bocadinho nesta publicação que vou aprovar. Vivemos em um tempo, ou em um momento, momentos solenes, não é? Vivemos num mundo em que existe um poder fascinante. Reparem como é que isto está bem publicado. Conformista em todo este grupo, que é complacente com o pecado, secretamente insinuado, pensamentos impuros e vindo como se fossem anjos de luz, quando na realidade são escravos do pecado. Conduta sexual, capítulo 13, página 77. Ela está a dizer, eu não sei se existe este texto, então como é que eu faço? A publicação está muito bem, eu vou aqui, e vou copiar, e vou procurar a citação, se é de Ellen White. Como é que se procura? Propõe-se na busca rápida. Vou para o Gmail, aqui acho que no Google é melhor procurar aqui. Procurar. Então. Pois é, temos aqui um problema que não tem cá nada que me diga onde é que ele está. Porque vai ter várias citações de sexo. Sexo, comunidade. E para aprovar já não aprovo. Vivemos em um momento do mundo em que existe um poder fascinante, conformista em todo este grupo. Este grupo não estou a ver o que é que ela quer dizer. É que ela quer dizer que este grupo é complacente com o pecado, secretamente insinuado, com pensamentos impuros e vindo como se fossem anjos de luz. Não. Vai recusar veemente e não só. Recusar e bloquear, porque quem disse isto não foi de boa fé, vai ser bloqueado de uma forma estratégica, que nunca mais vai aparecer cá o indivíduo a dizer aquilo que foi dito. Recuso, porque eu recuso o que ele disse. Como estão a ver, eu tenho muito... Este aqui também vai ser recusado. Nem imagens destas, não é um show. Já ouviste os sentimentos a menos, não se é. Segue a página. Isto está a contradizer a outra citação, a outra publicação. A outra publicação era dizer que nós tínhamos aquilo e olha, já bloqueei, não sei quem fez, olha, foi esta senhora, Chiala, escritor, é um pseudo-escritor. Pronto, como estão a ver, é muito difícil ser administrador de um grupo. Sério, eu comecei a estudar isto há meses. Tenho-me deparado com muitos problemas a nível do Facebook. Tenho-me deparado. Vou-me enquadrar ali. Se quiserem aproximar mais, eu aproximo mais. Eu recuso-me a admitir o pecado. Recuso a ficar a pactuar com o pecado. Recuso a receber publicações rebaixantes. Recuso comentários rebaixantes. E recuso, na minha vida, ficar nas cidades. Este é o meu tema. Eu tinha pensado desde o início a palavra recusar, porque a palavra recusar tem vindo a trabalhar na minha vida como uma atividade espiritual, como uma atividade de Deus. Eu gostaria de tirar o meu casaco, eu estou a sentir-me bastante quentinho, se me dão licença, este casaco, que é um casaco quente, de grande envergadura, como eu costumo dizer, de grande envergadura para o inverno. Nós estamos a viver em tempos de inverno, embora estamos já a começar na primavera. Querido Deus, nosso Pai, queremos te pedir graças, dar graças pelo pão da vida,
e que nos dás a possibilidade de escolhermos o pão da vida. Venha só a tua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então vamos começar em Gênesis capítulo 1. Íamos começar em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, aliás, capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus o homem, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Portanto, reparem que Deus plantou um jardim no Éden, da banda do Oriente, e plantou ali o jardim do Éden para o homem habitar. O Oriente, aqui a palavra Oriente, é um sentido um pouco figurado, porque era ali no Oriente em que o povo de Deus, a semilha de Deus, a semente de Deus, o Adão e Eva, os nossos primeiros pais, seriam o casal modelo para todos nós. Seriam porque eles pecaram. Realmente eles falharam, mas foi o plano de Deus, o original plano de Deus, e é esse plano de Deus que eu tento seguir, que tento e recuso não seguir, recuso ficar nas cidades, já estou a dizer o tema que é este, recuso mesmo andar nas cidades. Eu tenho problemas, não é problemas emocionais, mas são problemas de não me adaptar, de não gostar, de ficar perturbado emocionalmente e, por que não, tentado e enervado, desgastado. E quem trabalha na cidade como eu, ou quem trabalha nas cidades como eu, consegue ir para casa muito cansado, muito frustrado, muito dependente de Deus. Eu ontem, a partir das 5h30, 6 horas, 6h30, 7 horas talvez, aí, deitei-me, não tinha forças para estudar a Bíblia, não tinha forças para fazer programas no Facebook, não tinha tempo para dar atenção à minha esposa, não tinha tempo para dar atenção aos meus amigos e não tinha tempo para mim mesmo, para me refazer fisicamente e espiritualmente. Mas deitei-me e repousei e pensei, Senhor, o que é que eu ando aqui a fazer nesta terra cheia de problemas para eu resolver, em que eu não tenho soluções nem humanas, nem divinas para as pessoas, porque as pessoas estão mesmo a fechar o seu coração a Deus. Eu venho aqui dizer que, apesar de tudo, o meu trabalho, o meu esforço, não é salvar as pessoas, não é obrigar as pessoas a nada. Mas o meu esforço tem sido, doravante, com tenacidade, com minhas palavras e com o meu testemunho, de levá-los a aceitar uma verdade eterna. E vamos ver qual é essa verdade eterna. É a mensagem de Deus. A mensagem presente é a justificação pela fé. Está nos livros de Ellen White, nos manuscritos ou mensagens escolhidas, assim aqui é, na página 359. Na página 359 e no primeiro parágrafo diz a mensagem presente, que é a justificação pela fé. Eu gostaria de citar a citação que está aqui, que diz Ellen White: a mensagem presente, justificação pela fé, é a mensagem vinda de Deus, tem as credenciais divinas, pois o seu fruto é para a santidade. O versículo bíblico que podíamos buscar na Bíblia se encontra em 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Portanto, nós fomos feitos para ser santos. E Cristo Jesus foi feito por Deus.
o qual para nós foi feito por Deus para sabedoria. Nós não temos sabedoria. E justiça, porque nós não temos justiça. E santificação, porque nós não somos santos. E redenção, porque nós não nos podemos salvar a nós mesmos. Esta é a mensagem da Igreja de Deus, da Igreja de Deus, da mensagem do céu. Eu leio o último parágrafo que ela cita aqui, um dos parágrafos, um texto enorme. Podem ler mensagens escolhidas do capítulo, penso que já usou os últimos, que se encontra na página 360, que ela diz assim: não existe um dentro, ou seja, não existe nem sequer um em 100 que compreenda por si mesmo a verdade bíblica sobre este assunto. Não existe nenhum por cento, irmãos. Queridos irmãos, eu fiquei muito triste ao ler esta informação, esta mensagem, porque isto pode dizer que eu não compreendo a justificação pela fé, não compreendo, não consigo dar uma explicação completa, bíblica, do assunto. E ela diz que é 1% que compreende, nem 1%. Ela diz, não existe um dentro de 100. Irmãos, nós estamos vivendo em momentos solenes, em que o mundo se depara com problemas insolúveis, com problemas que eu diria que se avolumam de uma maneira como se fosse uma catadupa de acontecimentos, e as pessoas clamam, salva-me, clamam, preparai-nos, prepara-te. Os próprios ateus, que não são ateus, eu digo os próprios gentios, os que andam na galhofa, os que brincam, aquilo que eu recuso, muitas vezes eu recuso brincar, aqueles que falam na galhofa, ontem, graças a Deus, porque Deus é Deus, eu tive o meu tempo, costumam dizer, Deus teve o seu tempo, Deus deu-me o seu tempo, e Ele disse, ai, guerra, agora fomes, pestes e um vulcão que vai acontecer nas ilhas portuguesas, na ilha de São Miguel, e está a ilha de São Miguel a ser evacuada. Eles, isto é terror, isto é um dos sinais, é um dos sinais do fim do mundo. Disse, preparem-se, irmãos, preparem-se. Prepara-te, prepara-te tu, ó Israel. Irmãos, eu recuso a pecar, a viver na cidade. Eu procuro saber se estou certo ou errado. Onde é que eu estou errado? Eu pergunto. Normalmente, as pessoas não têm respostas. Mas eu pergunto para as pessoas indagar que realmente o pecado se torna viciante de tal maneira que se nota a olhos abertos que a pessoa está degradada. Desculpem, o meu ecrã passou à história. Eu gostaria de ter aqui algumas imagens fazendo com que Deus trabalhasse na nossa mente, no nosso comportamento mental e espiritual. Eu vou pôr aqui um videozinho para me acompanhar, para me acalmar, e vou já dizer porquê. Vou pôr mais baixinho possível. Está baixinho assim. Assim é que eu gosto. E vou tomar uma medicação que estou a deixá-la completamente. Eu tive uma semana esgotante, 15 dias, uma semana, 2 meses, 3 meses, é quase a minha vida inteira durante estes 2 anos, principalmente 3 anos, 4 anos, uma vida esgotante de trabalho, não é fácil, ganhando o salário mínimo, uma pessoa tem-se que esforçar muito, e depois não é só isso, a gente tem alvos e objetivos para a nossa vida, que é viver uma vida sossegada, uma vida tranquila, longe da civilização e perto de Deus. E estive na companhia de um amigo meu, de um comercial, a falar com ele durante 2 horas sobre isso, sobre o grande conflito e os meus interesses, que eram os meus planos, os planos de Deus para a minha vida. Que era estar a viver longe, muito longe das comunidades,
longe da sociedade, longe de tudo, porque estou a ver que este mundo nos arrasta e me arrasta, consoante a gente se vai levando ou deixando de levar para o deserto. A palavra deserto aqui é úmido, um deserto árido, mas um deserto onde os perigos, as cobras, as centopeias, os largatos e todos os animais répteis podem existir, como cobras e escorpiões que nos podem ferrar. Isto é, estou a fazer uma alegoria, uma parábola. E o deserto, nós andamos no deserto a ser tentados, irmãos. Nós temos que fugir para um sítio calmo, num lar onde existe pouca coisa, existe o pão nosso cada dia, onde existe o amor de Deus, onde existem as crianças também a brincar com as coisas da natureza, com os bichinhos, com as árvores, com as plantas, a mexer na terra, para que a sua mente se possa ser transformada e mais fácil Deus falar-lhes, comunicar-lhes as mensagens que Deus tem para lhes dar. E é isto o meu resumo deste vídeo é: recuso-me veemente a ficar dentro das cidades, dentro de quatro paredes, dentro de casernas, dentro do pecado, dentro das cidades. Eu vou citar um texto que Deus me mostrou hoje, e está em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 2, aliás. Os magos, o que é o Oriente? Eu vou demonstrar que Deus sempre teve um povo que é chamado o povo do Oriente, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os reis magos vieram do Oriente e eles se apresentaram às portas de Jerusalém, e vamos ver que os reis do Oriente foram ali e não sabiam onde tinha Jesus nascido. Roma Imperial estava no auge, é o reino do Sul. Portanto, há três reinos: há o reino do Oriente, o reino do Sul e o reino do Norte. Quem me acompanhou nas profecias de Daniel 11 compreende o que eu estou a dizer. E vamos ler em Mateus capítulo 2, 1 a 3, que Herodes ficou fulo, que era o rei do Sul. Ele é o rei do Sul, porque recebeu os reis do Oriente. Vamos ler? E tendo nascido Jesus, é o nascimento de Jesus, Jesus nasceu em Belém, da Judeia, portanto muito abaixo de Jerusalém, no tempo do rei Herodes. E eis que uns magos, os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, ou perguntando, aqui diz dizendo, mas é perguntando: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela. Jesus é a estrela, também é a estrela do Oriente. Jesus é a principal estrela, ele é que é a cabeça do Oriente, é o rei. O Oriente representa também o Norte, o rei. Porque vimos a sua estrela no Oriente. Mais uma vez aqui representa o povo de Deus, Jesus. Jesus é a estrela da alva, mas também é a estrela do Oriente, é a estrela da alva, a estrela do Oriente. E viemos a adorá-lo. Portanto, os reis do Oriente, o povo de Deus, neste caso, eram os únicos, três reis, que vieram para ver Jesus, o rei dos reis. E interessante que o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, não gostou, ficou irado e também ficou confuso e desorientado. Ele andava desorientado, o povo, e toda a Jerusalém com ele, também desorientada, com ele irado, com ele perturbado, com ele desorientado. Reparem, meus irmãos, meus queridos irmãos, momentos solenes que estávamos a viver
no princípio, do início, do movimento da Igreja de Jesus. Ainda não tinha começado, mas Jesus tinha nascido. Vieram os reis do Oriente com uma pergunta: onde Ele está? Nós queremos vê-lo, nós queremos adorá-lo. E foram bater à porta errada, entre parênteses, porque Herodes não era povo de Deus. Mas o povo de Deus acompanhou na sua fúria. Reparem, o povo de Deus, os hebreus, acompanharam a sua fúria. Diz, e perturbou-se. O que é isto, perturbar-se? Perturbar-se é ficar enervado. Ficou confuso e desnorteado. E ficou perturbado. Então, um rei nasceu e eu não sei. E toda a Jerusalém com ele. Bom, voltando à minha conferência, à minha reunião, os reis servem de exemplo para demonstrar que nós somos um movimento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é um movimento que tem um clamor para o fim. Os servos de Deus irão apresentar para as nações os rumores do Oriente, os rumores do rei que vem do Oriente, que é Orião, que se vai abrir para deixar passar Jesus e seu séquito. Chegando aqui, meus irmãos, nós estamos no auge desta conferência, esta mini conferência. Nossa reunião pública, lá no céu, aqui na terra, quando vier Jesus, será a nível mundial com Jesus. Eu vou citar o texto em 1 Tessalonicenses capítulo 4, se me dão licença de ler a minha Bíblia, que há muito que lemos esse texto e poucas vezes o leiamos, mas aqui diz para lermos constantemente. Ele está lá super marcado. Ele tem que estar lá super marcado. Que é 1 Tessalonicenses 4:15. 1 Tessalonicenses 4:15 a 18. Leiamos. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Agora reparem aqui o contexto. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Queria agora parar aqui um bocado para pensar. É um espetáculo. Este espetáculo será manifesto, será visto por todo o mundo. Todo o mundo vai ficar a saber que o povo de Deus vai para o céu. Não é segredo. Nós, os servos de Deus, somos reconhecidos por Jesus. E todo o céu nos reconhece. Até hoje. Neste momento, não. Aqui na terra. Neste mundo, pouco ou nada somos reconhecidos, pois o mundo jaz no maligno. A vinda de Jesus vai ser a oportunidade de Deus honrar perante o mundo que estes homens e mulheres são realmente dignos de serem coroados reis e rainhas e receber a vida eterna. Honra! Nós vamos receber uma honra. Eu gostaria de estar lá. Recuso a perder essa honra. Recuso a ficar de lado. Recuso a não ir para o céu. E eu chorarei se não for para lá. Irmãos, se nós não sofremos estas coisas, se nós não lutamos por dizer que eu recuso pecar, que eu recuso ficar aqui na terra cheia de cidades, cheia de vícios, nós teremos que prestar contas no dia de ajuste de contas. Nós recusamos ir a tribunal e ser punidos pela lei de Deus. Recusamos? Eu recuso.
Por isso que a palavra que comecei, a mensagem presente, é justificação pela fé, que não existe um entre 100 que compreenda por si mesma ou por si mesma a verdade bíblica sobre o assunto da justificação pela fé. É grave? É muito grave. É momentos solenes. E momentos solenes não é uma coisa que se pode ver, nem se sentir, nem se apalpar. São momentos que não podem ser perdidos. Não recuseis a vossa preparação, a vossa presença. Recusai-vos a não estar preparados. Eu iria agora ler outro texto. Mateus, já vamos lá, Mateus, mas outra vez, vamos ler outra vez Apocalipse 6. Já li várias vezes. Acho que este versículo merece agora ser lido. E Apocalipse 6, versículo 14 a 17 diz que o mundo vai ficar maravilhado, e vai ficar também escandalizado, e vai ficar horrorizado. Porquê? A figura central é Jesus. O Apocalipse 6, 14 diz: e o céu se retirou. Uau! Epá, que é isto, o céu retirar-se? Nós vamos ver o céu a retirar-se. Nunca ninguém viu. Não sei como é. Acho que vai ficar tudo escuro, vai ficar claro, não sei como é. Isto é uma coisa que as pessoas vão dizer: o céu está-se a retirar. O céu retirou-se. Como um livro, como um pergaminho, como um cortinado. De uma maneira que o tradutor não tem uma linguagem humana. O céu retirou-se como um livro. Não é como um livro. É o céu a retirar-se como um livro, mas um livro não se retira. O que é que fica? Como um livro é abrir. Abriu-se o céu. O que é que nós vamos ficar a ver? Vamos a ficar a ver miriados e miriados e miriados de anjos. E na central, na figura central, no bloco central, no quadradinho mais pequeno, lá dentro, ou no quadradinho central, na figura central está Jesus sentado, como rei dos reis, e com poder. E diz que e as estrelas do céu também caíram sobre a terra, como quando a figueira lança sobre si os seus figos verdes, abalado por um vento. Nós vamos ver coisas extraordinárias, vamos sentir arrepios que nos estressa a alma, não é? Mas aqueles que estiverem salvos vão ver as suas esperanças cumpridas. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas, agora neste lado, neste tempo, foram removidas dos seus lugares. Portanto, onde nós vamos estar? Não sei. Deus vai ter que nos tirar daqui, porque não vai haver lugar nenhum que esteja bem. Não há lugar nenhum. Porque os montes, nós estaríamos nos montes a fugir. Nas ilhas, também alguns estão nas ilhas, foram removidos dos seus lugares. Toda a terra está em convulsão. E os reis da terra, dizem, os reis da terra, agora que os reis da terra fizeram guerra aos santos de Deus, diz que os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os poderosos, e os tribunos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas. Porquê que eles se escondem? Têm medo de quem? Não é de nós. Nós não fazemos mal a ninguém. E eles estavam-nos a perseguir. Então eles têm medo daquele que nos vai dar a honra. Queridos irmãos, rumores do Oriente. Recuso-me a não ser o rumor do Oriente. Eu quero ser um rumor do Oriente. Daniel 11, 43 e 44. Os rumores do Oriente vão espantar os reis do Norte e os reis do Sul. Eu preciso me preparar. Eu preciso me aguentar. Eu quero aguentar. Eu tenho que preservar. Eu não sei se tenho corpo para isso, mas tenho mente, capacidade mental, espiritual. Recuso-me a pecar, em primeiro lugar. Primeira coisa que Deus disse
E que Deus está dizendo a estes milhões e trilhões de adventistas do sétimo dia: ei, sair do Egito, sair da Babilónia. Mas traduzindo, isto é sair da cidade. Reparem, vou contar a história resumida do que está na Bíblia. Deus colocou o primeiro par a morar no jardim do Éden. Segundo passo, Deus os expulsou por causa do pecado do paraíso para viver no campo. Não foi para o deserto. Foi para um campo. Foi para o campo, onde havia espinhos e cardos. Mas era o campo. Não é? Que ainda assim, ainda era bom. Ainda tinham a luxúria. Ainda tinham paz e segurança. Ainda tinham campo. E deviam preservar-se a viver no campo. Mas aconteceu que alguns começaram a fazer coisas maldosas. E Abel era pastor do campo e morreu por causa da religião dele no campo. Nós estamos a ver aqui violência no campo ainda. Mesmo no campo, quer dizer que não estamos seguros, mas é o melhor lugar seguro. Enoque então viveu nas montanhas, fugia das cidades e ia viver nas montanhas. Não vivia na planície, porque na planície os homens e as mulheres estavam todas nuas, estavam todas conspurcadas com sangue. Então Enoque ia avisar as cidades. E Enoque andou com Deus. E Enoque foi trasladado para o céu. Mais uma vez, Enoque, uma representação dos salvos. Quarto ponto, Noé e sua família viviam no campo. Se eles vivessem na cidade, não construíam uma arca. Viveu Noé na cidade? Não. Noé viveu no campo. No campo é que há árvores. No campo é que há espaço para construir uma arca. Quinto ponto. O povo de Deus deixou de viver nas terras do Oriente. Na Palestina se juntaram para fazer uma torre e uma super cidade. Podem ler em Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 4. Na planície de Sinear, eles construíram uma torre e uma grande cidade. Cidade de 30 ou 40 ou mais quilómetros. E Deus desceu e viu que aquilo estava muito mal. Eu já fiz este culto de Gênesis capítulo 11 e Deus disse que estava muito mal. Não estava nada bonito. Mas Deus continuou e continuou com insistência. E mais tarde, no capítulo 12, já em Gênesis 11, agora 12, diz que Deus veio a uma tenda. Eu gosto deste versículo, milhares de pessoas leram este versículo e acho que nunca ouvi a explicação completa que gosto de ouvir. Ora, o Senhor disse a Abraão assim: sai-te da tua terra, sai-te da tua parentela, sai da casa do teu pai, da casa da servidão onde estás. Sai de onde? Sai da cidade. Sai. É a palavra da ordem do dia. Sai. E eu recuso-me a ficar na cidade. Abraão recusou-se a ficar na cidade. E ele saiu. Sem saber para onde ia. Nós temos que saber que Deus é que comanda as coisas. Muitas pessoas dizem: mas eu não sei para onde é que é de ir. Pois eu também não. Mas Deus sabe. Deus deu alguma visão a Abraão aonde ele ia pernoitar. Deu uma visão aonde era a aldeia, ou a montanha, ou o vale. Não. Abraão saiu. Abraão saiu. Abraão saiu da cidade. Abraão foi chamado o pai da fé. O pai da justificação pela fé. Foi chamado patriarca. Chamado para viver no campo. Não ficou na cidade. Mais uma vez, o povo de Deus
é cúmplice de viver na cidade. Deus está a dizer há muitos anos, há dezenas, há centenas e há milhares de anos, que viver na cidade não é bom. Poucos homens que viveram na cidade se salvaram. Só Daniel e os teus companheiros se salvaram porque Deus tinha um plano muito difícil. Mas não foi Deus que os levou lá. Foram as circunstâncias do pecado de Jerusalém. Deus queria que o seu povo vivesse na segurança do seu lar, nas montanhas. Mais uma vez, Deus ensinou Daniel na sua meninice, nas montanhas da Palestina. Lot. Deus queria que o seu povo não ficasse na cidade com parentes que os cativassem, que os cativam para uma cultura secularizada. Anjos então são enviados à casa de Lot para o quase obrigar, eles deram o aviso, eu quero tirar, mas obrigar, quase tiveram que obrigar a puxar pelos braços, senão eles ficariam lá, que se ficasse em Sodoma, ele e a sua família se iriam perder. Nós sabemos toda a história. Se não sabemos, procurem saber. Com a população de sodomita, que só procurava de manhã, cedo de manhã, se levantava para procurar alguma coisa para os entreter. Andavam à procura de prazeres. Andavam à procura de luxúrias. Andavam à procura de entretenimentos logo cedo de manhã. E estes ao menos dormiam durante a noite. Mas hoje em dia, os sodomitas nem à noite dormem. Nós chegamos a um ponto em que eles estão 24 horas, ou sobre 24 horas, pensando onde devem encontrar o gozo de Sodoma. Isto é, nas cidades. Eu não vou dizer o que é que vejo, é coisas horríveis, eu não posso, eu abomino. Há coisas dos seres humanos que é uma abominação, mas já vejo isto há 20, há 30, há 40 anos, há terceira adventista do dia. Mas hoje em dia, meus amigos, meus senhores e minhas senhoras, vocês veem cada coisa nas cidades, que vocês se falarem àquelas pessoas, vocês vão a tribunal e ficam presos. Que coisa mais bagunçada, mais escangalhada, desorientada, que estas pessoas vestem e andam com aquilo na cabeça e no corpo. Eu não vou dizer em lado nenhum, mas em todo o corpo. Uma bagunça. Após vão dizer que temos que ter salvação para eles. Nós não temos. E eles só têm salvação se arrependerem. Chegando aqui, meus irmãos, minhas irmãs, Moisés é um exemplo. O meu exemplo não é o mundo, não é civilização. Moisés é um exemplo. Olha aqui, Moisés foi viver no deserto durante 40 anos. Bem, Moisés, para que é que precisava viver no deserto? Precisava viver no deserto porque ele tinha vivido 40 anos no Egito. E Deus levou-o a morar no Egito. 40 anos por inerência do povo, mas também o levou a morar no deserto por inerência de salvar o seu povo. Eu leio em Êxodo, capítulo 2, versículo 11, que diz: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. Nas cidades, no Egito, era uma exploração do braço humano. As cidades exploram as pessoas. As cidades obrigam as pessoas a trabalhar demais. Moisés foi viver no deserto. Depois Moisés, por ordem de Deus, foi tirar o povo hebreu do Egito. Mas disse Faraó, 5:1-2. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Nem assim
como costumam dizer, nem uma festa. E disse Faraó: quem é o Senhor cujo nome ou cuja voz eu ouvirei para deixar ir a Israel? Não conheço. Não, Senhor. Não conheço o Senhor. Nem tampouco deixarei ir a Israel. Então ainda é muito menos mais. Então eu não conheço Deus. Eu não conheço Israel. Porque é que eu ia deixar? Então ia deixar a mão de obra barata. Uma obra barata de graça. Meus amigos, meus grandes senhores, meus grandes reis, meus grandes pastores, e agora direi pastores, meus grandes pastores, que me ensinaram e não estão a cumprir o que me ensinaram. A falar de Abraão, a falar de Moisés, e estão a ir a comprar cidades, nas cidades, desculpem, a comprar cidades não, a comprar moradias nas cidades. Oh, meus irmãos, oh, pastor, oh, senhor, você anda desorientado. Eu recuso qualquer oferta da cidade. Eu recuso qualquer mulher ou qualquer coisa que me deem. E vocês querem comprar e já compraram moradas nas cidades, em Coimbra, em Lisboa, para os vossos filhos se perderem. Vocês receberam ordens do diabo. Quem é que recusa sair do pecado, da servidão do Egito? Quem é que recusa? Estamos falados. Não tenho mais nada para dizer. Agora é Deus que vai dizer, que vai falar. Olha o que a serva de Deus diz. Diz assim: as cidades tornaram-se poluídas pelo pecado. Ah, sim, vocês sabem disto, não sabem? Vou continuar. Muitas mensagens como a sua seriam transmitidas em nossa época, muitas mensagens de arrependimento. Eu tenho que pensar o que é que diz o texto, que já o li. Muitas mensagens como a sua seriam transmitidas em nossa época, e se as cidades iníquas se arrependessem como Nínive. Irmãos, nós não estamos a transmitir uma mensagem para a cidade se arrepender. Mesmo nas cidades em que os juízos de Deus têm sido ou têm caído em consequência dessa transgressão, não há sinais de arrependimento. Os bares ainda estão abertos. E muitas tentações são mantidas diante do povo. E a culpa é nossa. E agora eu vou culpar o povo. Eu vou culpar o povo, não vou culpar Deus. Deus enviou uma mensagem. Sabem qual é a mensagem? É sair do pecado. É sair do juízo. É sair do juízo investigativo. É sair de lá limpo, salvo. E como é que se faz? Justificação pela fé. Já falei isso à cabeça. Só que as pessoas continuam vivendo no Egito, continuam vivendo na Babilónia, continuam a viver nas cidades e continuam sem pregar uma mensagem de arrependimento. Não importa se vocês falam ou pregam bem. A vossa vida é um testemunho categórico que nos estão a pregar aquilo que dizem. Diz Ellen White: ao nos aproximarmos do fim da história terrestre. Vocês acreditam nisto, não acreditam como eu? Acreditam. As cenas da calamidade de São Francisco, onde repetir-se em outros lugares, foi o terremoto. Estas coisas me infundem um ar muito solene, pois eu sei que o dia do juízo está precisamente diante de nós. Os juízos que já ocorreram constituem uma advertência, mas não o fim da punição que sobrevirá às cidades iníquas. Eu acho que não há cidades sem ser iníquas. Há todas as cidades sem iníquas. Às cidades iníquas. Abacuque 2, 1 a 20. Sofonias 1 a 13 e 20. Zacarias 1 a 4 e 14. 4 a 14. Malaquias 1 a 4. Estas cenas logo serão presenciadas, assim como foram claramente descritas. Apresento agora
algumas declarações maravilhosas das Escrituras Sagradas para consideração de todos. É Ellen White que escreve: as profecias relatadas no Antigo Testamento são a palavra do Senhor para os últimos dias, a cumprir-se com tanta certeza como vimos a desolação de São Francisco. Carta 154, 26 de maio de 1906. Tenho ordem de declarar a mensagem. Qual é a mensagem? Dizendo que as cidades onde reina a transgressão extremamente pecadoras serão destruídas por terremotos, pelo fogo e por dilúvio. Então, estamos vivendo no tempo do fim. Todas as advertências de Cristo acerca dos eventos que ocorrerão perto do fim da história terrestre estão agora se cumprindo em nossas grandes cidades. Deus está permitindo que estas coisas aconteçam, ou que sejam trazidas à luz, para que as pessoas possam ler até quem passa correndo. Ou seja, Deus está dizendo, está deixando e permitindo que as cidades iníquas se transformem em destruição, e mesmo na guerra, e mesmo em fome, e em pestes, e terremotos, e incêndios, e calamidades, e pestes, inundações, e aqui diz, e dilúvio, como uma cena, e eu sei, é uma grande cena de juízo que está a passar dentro de nós, é um sinal. E é assim que a cidade de São Francisco é uma amostra de que o mundo inteiro está se tornando. Sabe que a cidade de São Francisco, eu conheço a história toda, porque eu sou português, não é? A história de São Francisco está para a história como a clandestinidade do álcool, do vinho, da cerveja, das bebidas caras, como o uísque. A ideia deles era legalizar e tornar ilegal o vinho e a clandestinação. Então as destilarias foram clandestinas em São Francisco, mas a história o diz. E então os lambiques de destilação de vinho e de uísque, principalmente do uísque, eram clandestinas. E foi por isso que a cidade de São Francisco é uma amostra de que o mundo inteiro está se tornando. Agora já não é clandestino produzir uísque, pode-se coletar e fazer fermentações de vinho, mas isso não é o fim. É o princípio, porque depois vai as pessoas ser transtornadas com o vinho, vão ficar embriagadas e vão entrar pessoas, como eu ia dizer, pessoas desorientadas. O mundo precisa de ser avisado. E nós, como povo de Deus, aqueles que dizem que Jesus vem, não podemos ficar caladinhos e dizer que está tudo bem. O pernicioso suborno, a malversação de recursos, as transações fraudulentas entre homens que têm autoridade para soltar os culpados e condenar os inocentes, toda essa iniquidade está enchendo outras grandes cidades na terra e tornando o mundo como ele era nos dias que precederam o dilúvio. Ou seja, a justiça e o juízo não estão na ordem do dia. A justiça anda a cair por terra. Os homens e as mulheres se perverteram, se deixaram vender por meia dúzia de tostões, onde nada, que aquilo não vai dar nada, fútil. O dinheiro é fútil. Nós sabemos que o dinheiro é fútil. As pessoas se vendem por dinheiro, vendem por uma banana, como alguém disse. E o mundo está à beira, não de um cataclismo, nem de dois cataclismos, nem de uma guerra, nem de uma fomita, nem de uma peste. Está à beira da destruição quando vier Jesus Cristo. Por isso, eu recuso veemente a pactuar com tantas publicações do grupo Citações de Ellen White que não são autorizadas por Deus, dos escritos de profecia de Ellen White. E recuso-me a viver na pornografia, recuso-me a viver na luxúria,
recuso-me a viver nas cidades, recuso-me a viver no pecado, porque eu quero ser justificado pela fé. E se não formos justificados pela fé, levamos a Cristo para ser justificados pela fé. Querido Deus e nosso Pai, estamos finalizando este culto de adoração, esta mini conferência do recuso-me estar a ficar podre, a ficar perdido. Senhor, orienta-nos, Senhor, através da tua sabedoria, da tua graça, do teu presente, que é Jesus, que nos dá paz e segurança no meio desta grande confusão, Senhor. Dá-nos, Senhor, planos. Mostra-nos, Senhor, o que devemos fazer, como tu mostraste a Abraão. Dá-nos sabedoria, Senhor. Tu te peço, Senhor, para que nós possamos recusar o pecado e todas as suas formas de viver o pecado. Tu te peço e agradeço, não só para mim, mas para todo este povo que me escuta, que me ouviu, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.